Eu queria fazer uma sugestão. Eu tenho participado e organizado muitas capacitações de tutoria e em trabalhos dos meus próprios tutores. E o que a gente tem utilizado muito é manter um espaço de interação durante o trabalho deles da tutoria. Então, a gente fez a pré-preparação e no exercício da tutoria, a gente tem um espaço contínuo de discussão onde a gente vai compartilhando as dúvidas. Por que a gente não pensa num espaço de integração dos professores que vão trabalhar com a tutoria, onde a gente pudesse continuar discutindo e compartilhando essas dificuldades? Né? Porque assim a gente aprende a usar o Moodle, aprende a usar o fórum para quem está ingressando, mas a gente troca experiência, porque eu acho que o que a gente sofre mais como professor é que a gente às vezes não tem com quem conversar e contar o que a gente faz. E aí dizer como é que tu resolveu esse problema. E talvez isso seja um elo para a gente começar essa conversa, né? Eu acho que era uma ideia. Acho que eu vou começando. Meu nome é Daisy Schneider, eu trabalho na assessoria pedagógica da SEAD, porque o coffee break não chegou. A menos que vocês queiram fazer um intervalo agora, por conta, ou tocamos. Vamos em frente? Então, vamos em frente. Vamos ver se no final, até o final, chega um coffee break para fechar com... Apertar onde? Bom, eu destaquei aqui tutor na EAD online, porque como a Mara falou, existem várias gerações de uso da EAD. Ainda hoje tem universidades como a Open University, que trabalha com material impresso como base. Não é que eles não trabalhem também com internet, com telefone, mas a base deles é essa. Universidades na China que trabalham com rádio. Então, essas gerações estão na história, mas ainda hoje existem, né, entre nós. E aqui na URGS, e cada vez mais no mundo, conforme vai avançando a internet, alguns lugares lá no Maranhão é o lugar que tem menos, no Brasil, menos computador por pessoa. Mas conforme vai avançando, a gente vai adotando cada vez mais a EAD online. Por quê? Porque é o recurso que nos permite a maior interação, né? Cada vez mais conforme a metodologia a gente vai pensando nisso. Tá lá? Isso. Aqui, antes de começar a falar na parte mais de EAD, eu vou trazer um pouquinho as competências na educação. A gente chama o chá, né, nesse resumo, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes. Esses conhecimentos, habilidades e atitudes também vão entrar na EAD e vão surgir as competências do tutor que a gente vai falar lá adiante. Mas os conhecimentos como representações organizadas da realidade, as habilidades como aquelas estratégias, técnicas que a gente já vai usando automaticamente no dia a dia, a gente não precisa pensar muito, né? E as atitudes como uma intenção, querer, uma disposição, a proatividade, enfim, atitudes. E essas competências estão dentro dos pilares da educação, da Unesco, e que eles utilizam o aprender a conhecer, que seria o conhecimento lá do chá, aprender a fazer como habilidade, e aprender a conviver e aprender a ser como atitudes. Então, eles dizem que o indivíduo é competente quando é capaz de saber fazer e de saber ser. Esse autor, que é um professor da Universidade de Barcelona, ele traduz assim esse chá em saber fazer e saber ser. Então, o saber já é aquele conhecimento científico, que é exterior ao sujeito. O saber fazer é a habilidade de execução. Depende também do contexto. Conforme o contexto, a ação vai variar. A competência ela é contextualizada. Às vezes, num ambiente, essa competência, naquele contexto, ela vai valer, e em outro contexto, ela já não vai ser tão adequada. Depende sempre do contexto. E o saber ser, os afetos, as emoções, a motivação e os valores entram aqui. Então, eu trago dois autores que são da minha base teórica para as competências. O Perrenot fala, então, que esses elementos a gente mobiliza. Então, essa questão da mobilização, não basta eu ter só conhecimento e habilidade e não ter atitude, por exemplo. Eu preciso dos três elementos. Vocês devem conhecer aquelas pessoas que como que essa pessoa
tem tanto conhecimento, sabe fazer e acontecer, mas e aí que não vai, né? Que não acontece, não... Por que não vai? Porque aí tem a atitude. A pessoa não quer, simplesmente, ou se coloca numa posição de vítima, ou não está realmente à vontade, não está afim, então ela não tendo um elemento da competência, eu não consigo botar ela em ação. Então, para o Philippe Perrenot, precisa muito dessa mobilização dos elementos da competência. Para o Zabala, vai dar parecido aqui. A competência é uma intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida. E vou interrelacionar, então, esses conhecimentos, esses componentes atitudinais, procedimentais e conceituais. No fim, dá mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui um pouco dos pareceres, vocês vão ver que em pareceres, diretrizes, todos esses documentos oficiais, Enem, cada vez mais aparecem as competências e também começam a aparecer as competências para EAD. E se trabalha, então, com a ideia de que também competência é um processo, né? Não é só naquele momento estanque, e também a gente está sempre desenvolvendo competências. Então, quando a gente entra num curso à distância, às vezes a gente não está ali com a corda toda, né? Não está 100%. E a gente tem possibilidade de entrar num curso à distância não sabendo tanto e ir desenvolvendo essas competências? Tem, né? A gente às vezes não está ali com tudo e é na prática, é na ação, se a gente tem uma perspectiva construtivista de que é na ação do sujeito, ele realmente tendo a experiência que ele vai construir conhecimento, a gente tem que pôr a mão na massa. Então, mas também é bom lembrar que pedagogia, que as competências não é pedagogia de objetivos. A gente pode, com as competências, atingir um objetivo, mas ela em si não é um objetivo. Então, assim, para falar desse contexto, eu vou pular algumas coisas, vou falar mais rápido, porque já foram ditas aqui, mas como a competência e o trabalho todo tem um contexto, então a gente vai falar um pouquinho desse contexto. Essa separação, ela vai determinar como a gente vai planejar, como a Mara estava falando, lembrando do Moore, né, como que a gente vai fazer todo o processo pedagógico no ambiente virtual. É diferente eu dar uma aula presencial e uma aula à distância. Eu não posso pegar minha aula presencial de uma palestra, uma aula expositiva, botar lá uma aula de 50 minutos. Eu vou ali, ligo, vou tomar um café, vou fazer uma outra coisa, tá rodando, espio um pouco, quer dizer, as pessoas não conseguem se concentrar numa aula de 50 minutos na frente do computador. Então, eu tenho que pensar maneiras de engajar os alunos, de envolver os alunos, para que a gente faça de um outro jeito que é próprio da EAD. E tem que pensar nesses graus de interação, na organização toda própria. E aí a Eliane Schlemmer, ela traz nessa importância da socialização do conhecimento, não usar o ambiente, por exemplo, como repositório, para a gente interagir, para que o aluno, uma coisa bem difícil, seja agente de sua aprendizagem. O aluno está acostumado a chegar e ouvir o professor falar, aquelas 11.000 horas de experiência da escola, né, que se diz, que é chegar, ficar quietinho e ouvir o professor. Então, aqui, ele também se depara com esse trabalho colaborativo, cooperativo, que é complicado para fazer uma transformação também no aluno, para que ele seja esse agente, se aproprie dessa nova possibilidade, né, de aprendizagem. E aí, quem é o aluno? É o nativo e o imigrante digital. Eu tenho que pensar também a faixa etária. Os cursos à distância hoje que nós temos, a maioria dos alunos são de 35 anos em diante, né? Então, tem também um público com uma faixa etária própria que eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração a localidade também. Se tem internet, como é que é. Eu, por exemplo, fui tutora de um curso à distância que era lá no Maranhão. Então, assim, se chove, se faz sol, né, a distância do polo, a dificuldade de banda larga, toda uma realidade própria, um clima próprio do lugar que eu tenho que levar em conta. Fazer um curso à distância com os alunos da região metropolitana, de Porto Alegre, é diferente dos alunos lá do interior,
que tem um outro ritmo, é diferente de uma outra localidade no próprio Brasil. Então, assim, eu tenho que pensar também e conhecer esse meu público, também pela localidade, se é uma formação em serviço, se são alunos iniciantes, se eles têm experiência profissional ou não. Então, conhecendo esse aluno e o nível de ensino, tudo isso eu tenho que levar em conta quando eu vou organizar um curso ou uma disciplina. Então, tem os nativos imigrantes aqui. Passar rapidamente aquela criança, aqueles que já estão entrando aos poucos agora na universidade, nos primeiros semestres, já estão surgindo alguns nativos, né? E os imigrantes, assim, que a gente tem que fazer um esforço, que ainda quando a gente encontra algumas coisas, a gente se assusta, né? Quando dá aquela falha no computador, opa, ou dá uma trancadinha, a gente tranca junto, né? Tem uma dificuldade de entender. Então, o Tapscott, Donald Tapscott, esse livro dele é bem interessante, A Hora da Geração Digital. Ele traz vários, a geração digital no mercado de trabalho, com o Obama, com a educação. E ele fala nos baby boomers, que lá, quando as pessoas, na década de 60, por aí, entravam na escola, entravam na faculdade, aprendiam aquele conteúdo e aquilo valia para a vida inteira. Hoje, cada vez mais, existe nos documentos oficiais, Unesco, enfim, tem surgido a aprendizagem ao longo da vida. Cada vez mais a gente tem que estar sempre aprendendo, e aquele conteúdo que eu aprendi no início da faculdade, nos primeiros semestres, de repente, no final, já está obsoleto, eu já tenho que rever e me atualizar. Tem as tecnologias, né, as pesquisas, as novas descobertas, e aí, de repente, aquilo não vai mais servir. E também porque todo mundo hoje está produzindo conhecimento. Tem a Web 2.0, tem os blogs, tem da Web 2.0 toda essa produção que a gente não só fica lendo as páginas que a gente não interagia antes, mas agora a gente também pode produzir conhecimento, qualquer um de nós. Produzir conhecimento, não, produzir conteúdo. Né? Corrigindo, produzir conteúdo e disponibilizar isso na internet. E aqui muda toda uma perspectiva de pensar, de trabalhar, de se relacionar, se divertir com as tecnologias, que já não são mais novas, né? A gente não costuma mais dizer novas tecnologias. Outra coisa que a gente tem que pensar são as particularidades da instituição, da disciplina, do curso. E se eu tenho uma equipe de trabalho, se eu tenho 2 tutores, 3 tutores, trabalho com outros professores, eu tenho que também levar em consideração nesse meu contexto das competências. Quais os ambientes que eu vou utilizar também. Eu, como tutora, muitas vezes tenho que estar conduzindo o aluno. O aluno tem que fazer os créditos complementares, por exemplo. Eu tenho que também compreender as coisas da instituição para poder orientar o aluno. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Mas quem é o tutor? Na origem da palavra, ele é alguém que cuida, que protege, que dirige, que tutela, que supervisiona. E muitas vezes a gente faz realmente esse acolhimento, e é necessário, muitas vezes o aluno está para desistir, está desesperado, e a gente, não, vai lá, motiva, busca, incentiva o aluno, como a Ana estava dizendo, para que ele não desista. Né? Ele é um profissional graduado, que pode ser um especialista ou um generalista. De repente, eu tenho uma disciplina inicial de tecnologias, num curso de física, eu não preciso entender como tutora de física, porque ele é uma coisa de instrumentalização, por exemplo. Ou alguém que tenha que entender do conteúdo. Ele é um parceiro do professor. O professor não precisa ter medo do tutor. Ele vem para ajudar. E é legal estabelecer essa parceria e deixar bem claro como é que as coisas vão ser conduzidas e combinar com o tutor. E o tutor, ele é um educador. A gente tem que encarar o tutor como um educador. Como a Mara falou, existem os tutores presenciais que atuam no polo, os tutores à distância que atuam na sede. Não existe um padrão de tutoria nos cursos à distância. Cada curso tem o seu jeito de ser pela sua necessidade, pelo seu público. Ele tem uma forma de conduzir a tutoria conforme as necessidades. E uma coisa que complica bastante a relação com o tutor, essa
tendo esse parceiro, é que não existe a descrição, não existe o tutor como uma ocupação lá na classificação brasileira de ocupações. Existe tutoria dentro como uma atividade de outras ocupações, mas não tem a descrição lá. O tutor é tal pessoa, ele vai fazer esse tipo de coisa. O que tem são resoluções, recomendações, sugestões nos documentos da UAB, da credenciamento de polo, enfim, vários documentos, mas que numa classificação, num catálogo de profissões, não tem. Então, isso complica também para a gente dizer é desta forma. Eu não posso afirmar isso porque não tenho isso definido. Olha, comeu um pedaço. Mas no credenciamento do polo, esse tutor ele atua junto aos alunos, orientando, supervisionando, facilitando os processos de ensino-aprendizagem. Aqui ele queria dizer que precisa a formação em nível superior, é isso que ele comeu. Outros documentos trazem que o tutor orienta estudantes, esclarece dúvidas, promove espaços de construção coletiva de conhecimento, acompanha a frequência e a participação dos alunos, seleciona material de apoio, conduz processos avaliativos. Aí uma ressalva. Na verdade, a gente sempre recomenda que quem tem que fazer a avaliação do aluno é o professor, que é uma função docente. O tutor ele vai dar o apoio, vai colaborar, mas ele não vai finalizar essa avaliação. Além, então, também como uma atribuição, participar de trabalhos de planejamento e redirecionamento do projeto pedagógico. Por que é interessante? Porque ele está junto do aluno. Ele está vendo quais são as demandas dos alunos, o que está acontecendo, então ele tem subsídios também para ajudar, de repente, a rever o projeto pedagógico. Na UAB, como é que aparece o tutor? Alguém que media a comunicação dos conteúdos, acompanha as atividades discentes, apoia o professor, mantém regularidade de acesso no ambiente, dá retorno, e aqui eu simplifiquei um pouco, senão ia ficar muito grande, mas eles salientam que o tutor não pode deixar de dar uma resposta, não pode passar de 24 horas, tem que estabelecer contato permanente, e mediar as atividades discentes, colaborar com a coordenação na avaliação, aqui já traz o colaborar, né? Participar das atividades de capacitação e atualização, elaborar relatórios, sempre o que a gente pode fazer, por exemplo, eu tive uma experiência, a gente tinha uma planilha que colocava as atividades dos alunos, e ao final a gente fazia um relatório de como esses alunos estavam indo, né, de tempos em tempos, para a gente poder corrigir algum rumo e refazer alguma proposta inicial que a gente pensou e que não estava tão adequada conforme a condução do trabalho e da resposta dos alunos. Participa do processo de avaliação, apoia operacionalmente. O tutor vai lá no polo, nas atividades presenciais, junto com o professor. Então, o Chaves, filho, diz que ele é responsável, o tutor, pela criação de oportunidades de aprendizagem e pela motivação, esse acolhimento, o incentivo que a gente estava falando também, que a Ana e a Mara falaram. Orientação e realização das atividades, incluindo interação. A interação é bem importante para que não venha aquela história do aluno se sentir sozinho, de ter uma grande, às vezes, evasão, porque o aluno fica perdido, né? Se a gente não tem um planejamento bem claro, exposto para o aluno, também o aluno acaba desistindo, se perdendo, ficando confuso e aí evadindo. Então, aqui um resumo de tudo que eu coloco, que ele colabora nas discussões de conteúdo e estratégia de aprendizagem, porque ele tem esses subsídios que ele vai trazendo no contato com o aluno, acompanha individualmente a trajetória do aluno, e isso é muito interessante, que no presencial a gente não tem como fazer, né? Tá todo mundo aqui, eu não estou sabendo muito bem o que estão pensando, né? E eu não vou ter um momento para ver com cada um e discutir com cada um as dúvidas e mandar materiais, enfim, a menos que a gente abra esse espaço que a Mara falou. Estabelece diálogo e media a comunicação entre professor e alunos. Então, ele vai fazer essa filtragem e vai levar para o professor
sugestões, críticas de como ele pode rever o material, de como ele pode rever os fóruns que ele criou, rever a pergunta, redirecionar todo o processo. Também ele presta suporte quanto ao uso de TICs, fazia muito isso, principalmente com eu peguei uma turma que tinha muita dificuldade, aliás, várias turmas que tinham muita dificuldade com as tecnologias, então a gente precisa dizer, entra aqui, clica lá, fazer um tutorialzinho, mandar rapidamente para que o aluno não se perca, consiga fazer a atividade. Então, seguidamente, a gente tem que fazer coisas simples de copiar a tela e fazer, clica aqui, faz um círculo vermelho, clica aqui, vai aqui, fazer todo esse caminho para o aluno não se perder. Orienta e realiza as tarefas, orienta a realização das tarefas, responde as mensagens, aquela resposta rápida, né, para que o aluno não fique ali, porque uma coisa interessante, e inclusive em aula presencial, quando se fala em educação à distância e quando se fala em informática na educação, dá um nervoso, dá uma ansiedade nas pessoas, tem gente que fica... E agora, né? E eu vou ter que ainda participar de um fórum, e a semana que vem tem um chat, e aí eu tenho que produzir um texto coletivo, meu Deus, né? Pirar. Então tem uma dificuldade grande, assim, e a gente precisa estar sempre ali com o aluno. Então ele acolhe e incentiva os alunos. É uma figura-chave para o alcance dos objetivos do curso, da disciplina, para diminuir, inclusive, as possibilidades de evasão. Bom, eu estou super rápida, né? Será que o coffee break chega? As competências do tutor. Não vai chegar? Má notícia. Nas competências do tutor, planejamento. Isso é uma competência do professor, mas também para o tutor é importante. Ele precisa se planejar nas atividades todas que ele tem que fazer com a turma. Quando que ele tem que fazer um relatório, quando que ele tem que fazer a resposta das mensagens, que hora do dia, planejamento, organização, que está no outro, super importante para ele fazer essa condução e ele também não se perder, não deixar os alunos se perderem, mas ele também não se perder. Dar e receber feedback. Essa questão da comunicação escrita, às vezes a gente fala uma coisa, eu tive essa experiência. Mandei uma mensagem para a aluna elogiando o blog dela. E ela achou que eu estava xingando ela. Eu devo ter escrito rápido, né? Mas aí eu tive, não, mas eu estava te elogiando, tive que refazer a escrita, né? Conversar com ela de novo. Tá, agora eu entendi, ela ficou com vergonha, né? Mas, enfim, a gente tem que cuidar como a gente dá esse feedback para o aluno. E também, às vezes, o aluno traz um feedback mais por essa angústia que tem, por estar longe, fisicamente, né, mas não longe no ambiente, o tempo todo no ambiente, às vezes vem uma crítica mais forte também. Então, a gente tem que saber, entender que, de repente, estão com muitas atividades, né, alunos que estão trabalhando, que também tem toda essa carga emocional, e a gente lidar com isso. Reflexão. A gente está sempre pensando como é que as coisas estão indo, como é que está o processo de aprendizagem dos alunos, como é que isso está sendo conduzido, refletir sobre o próprio trabalho, para a gente poder sempre estar com aquela turma ali segurando e ter uma boa condução. A fluência digital. O que é fluência digital? Não é só a gente usar as ferramentas, mas quando a gente consegue produzir alguma coisa, que nem é a fluência da língua. A gente só saber umas palavrinhas ali, saber algumas coisinhas, não basta para a gente ter uma comunicação fluente, né? A mesma coisa aqui com os recursos digitais. Trabalho em equipe. Se eu tenho professor, se eu tenho um outro colega, era eu, uma outra colega e o professor numa disciplina. Então, a gente tinha que combinar também o estilo de resposta para os alunos, como é que iam ser as atividades, o que ia ser exigido dos alunos também, para a gente se afinar e poder fazer um trabalho adequado e o aluno também, uns vão para um lado, outros vão para o outro, não dá, né? A gente tem que mais ou menos ir numa mesma direção, a gente espera. Flexibilidade também é bem importante. Os imprevistos, a competência é uma coisa importante se dizer, a competência é eu achar uma solução original do ponto de vista do sujeito,
não quer dizer que ela nunca tenha sido feita antes, mas para mim é novo. Então, né, é uma solução original para uma questão ali, uma situação, um imprevisto, uma novidade, uma coisa que é um problema que surgiu. Então, a competência é colocar aqueles elementos em ação para eu resolver essa situação nova ou esse imprevisto, esse problema. Então, flexibilidade aí também das coisas que surgem em EAD. Todo dia tem uma coisa nova. Eu preciso ter, não posso ficar dura também num jeito só de fazer. Comunicação, que já foi dito aqui. Organização também. Auxílio nessa avaliação dos alunos, é outra competência para esse acompanhamento. Capacidade de motivar-se e de motivar ao outro. Quer dizer, a gente está sempre ali com o aluno, vamos lá, incentivando, e a gente também tem que se incentivar, tem que se motivar para continuar, porque a EAD tem bastante trabalho, né? Quem é tutor sabe que tem bastante trabalho na EAD. A socialização online ou presencialidade online é estar ali no ambiente. O aluno que está com dificuldade, ele sabe que quando ele chegar lá, se ele mandar um e-mail, se ele for no fórum, ele sabe que vai ter resposta. Ele sabe que o tutor vai estar lá por ele. Que tem um horário no MSN, no Skype, em algum lugar. E que o aluno sabe que ele vai poder ter esse feedback com essa comunicação com o tutor. A gestão acadêmica, porque ele trabalha de alguma forma também do lado operacional, né, nos cursos, e didática, porque o tutor também está ali com o aluno, está explicando, está reformulando alguma proposta, alguma orientação, que para o aluno poder entender melhor, poder se guiar melhor, então ele também tem que ter isto. Eu fui rapidinho, porque eu achei que vocês já iam estar cansados essa hora. Dúvidas? Algum comentário, alguma experiência de tutoria que queiram fazer? Se quiserem ir lá conversar comigo um dia, com a Ana, a gente está ali no Chateau, não sei se vocês conhecem, um prédio que foi reformado recentemente, do patrimônio histórico. Tem esses prédios amarelinhos aqui atrás, um deles é o Chateau. Então venham tomar um café com a gente um dia, a gente conversar sobre EAD, né? Ou então podem ligar ou mandar e-mail para a gente agendar um dia. Foi muito rápido. Dúvidas? Atuando. Então mandem e-mail. Então tá bom. Eu queria agradecer o acompanhamento da Cristiane, da Eliane e da Kátia, que são tutoras e que acompanharam as palestras através da nossa webconferência. Alguma dúvida? Não tem coffee break, né? Essa informação tem que falar no microfone, né? Eu fui, inclusive, voltar na sala conferir se eu realmente não tinha pedido, o que tinha acontecido. E realmente foi a pessoa que serve que esqueceu, realmente. Eu tinha pedido, tinha o orçamento, tinha toda a documentação, que é um monte de processo que a gente tem que pedir para a agência licitada, que tem um fornecedor, enfim. E realmente a pessoa esqueceu. Até teve o rapaz ali que me ajudou a carregar a mesa, que a gente estava conseguindo maior dificuldade para conseguir mesa, toda uma estrutura de logística. Então eu peço desculpas, mas o cafezinho cada um vai ter que tomar por conta no bar. Eu prometo, então, na segunda-feira, pedir para as professoras as transparências das palestras e encaminhar. Amanhã a SEAD estará em seminário interno, então não tem atendimento ao público e amanhã não estarei na SEAD. Mas na segunda-feira, depois que a gente retornar do seminário, eu encaminho, tá? Obrigada a todos.